Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos aprender sobre a função dos verbos. Sou a professora Deli e juntos vamos compreender a função disso na nossa escrita, de palavras que são verbos. Para a gente começar, a gente vai entender o que é um verbo. O que é um verbo, professora? Acompanhe na tela para a gente entender melhor. Vamos lá. Olha só, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso é um verbo, tá? É uma palavra que expressa uma ação, uma coisa que eu esteja fazendo, um estado ou um fenômeno da natureza. Para a gente entender cada uma dessas coisas, vamos ver uma de cada vez. Primeiro a ação, como a gente mostra aí, ó. Verbo pode indicar uma ação. Exemplo, Marcos caiu na calçada. A palavra caiu é a ação, ou seja, o que o Marcos fez? Ele caiu, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo que nós vemos aí é papai bebe o suco e mamãe corta o bolo. Então, o papai bebe o suco é a ação, ou seja, o que o papai faz aí? Ele bebe, tá? O suco, a água, mas é a ação, é o que ele está fazendo. Assim como mamãe corta o bolo. A mamãe, ela está fazendo o quê? Cortando o bolo. É a ação, o que ela está fazendo, tá? Vamos ver outro exemplo aí. Vamos agora compreender o que é um estado, tá? Por que o verbo também pode indicar um estado? Olha o exemplo que nós temos aí. Luana está alegre. Isso aí é como ela se sente, né? Ela está alegre, é um estado, um sentimento, como ela se sente no momento. O próximo exemplo é o cachorro é valente. Olha só, também é um estado. É como o cachorro ele se encontra, ele é valente, né? Então, está e a palavra é são palavras que são verbos e nesse momento elas indicam um estado, como alguém, ou no caso aí o cachorro também, ele sim, o sentimento dele, como ele está no momento, tá bom? Então, o próximo exemplo que a gente vê, fala assim, ó, verbo indica um fenômeno da natureza. Por exemplo, há muitos anos não chovia, ventava muito. Então, a palavra chovia e ventava, como estão destacadas aí, elas mostram um fenômeno da natureza, algo que não é uma coisa, uma ação humana que determina, tá? É uma coisa naturalmente que acontece. Então, aí elas são palavras que também indicam, que são verbos, mas indicam um fenômeno da natureza, uma coisa que acontece naturalmente. Assim como o próximo exemplo que a gente vê aí, ó. Anoiteceu cedo. Anoiteceu também é um fenômeno da natureza. Tá bom? Então, esses dois exemplos a gente vê aí que o verbo ele indica. Vamos lá. Vamos só lembrar aqui comigo. Eles indicam uma ação, que é uma coisa que eu posso estar fazendo, correr, beber, pular, é uma coisa que eu estou realizando. Um estado é como eu me sinto. Eu estou alegre, eu estou doente, eu estou triste. Então, são palavras que expressam um estado, como eu me sinto. Tá? Não é propriamente uma ação, como eu estou no momento. E também um fenômeno da natureza. Anoiteceu, amanheceu, chovia. São coisas que acontecem, que não dependem de uma ação humana. Então, são essas três coisas que o verbo pode indicar. São palavras que indicam uma ação, uma coisa que está sendo realizada por alguém, um estado, como a gente se encontra, ou então um fenômeno da natureza, tá bom? Vamos ver outros exemplos para a gente compreender melhor. Vamos lá. Os verbos estão divididos em três tempos. São eles o seguinte, ó, presente, passado ou pretérito e futuro. O presente, como você vê aí, ó, presente significa hoje, ou seja, eu estou me referindo ao tempo de hoje, tá bom? Passado ou pretérito, é interessante essas duas palavras que a gente pode encontrar tanto passado quanto pretérito nos livros. Passado é fácil de você perceber, né, uma coisa que já se passou ontem lá, como a palavra já ajuda aí ao lado, explicando. Pretérito é a mesma coisa, tá? E futuro, que é amanhã, ok? Então, vamos lá aqui comigo. A gente falou sobre três tempos aí importantes. Passado, presente e futuro. Presente, hoje. Então, você não pode já se confundir. Quando eu me refiro a tempo, estou me referindo a esse tempo. Passado, presente e futuro. Presente, hoje. É o que está acontecendo hoje. Passado é ontem, como nós vimos aí, que já se passou, já aconteceu. E futuro,
que vai acontecer, no caso, amanhã. É só se referir a essas 3 palavrinhas como a gente viu aí. O presente hoje, né? Passado ontem e futuro amanhã. E lembrando que passado ou a palavra pretérito, como nós vimos aí, significa a mesma coisa. Nos livros a gente vai encontrar tanto a palavra passado, que é rapidinho você percebe o que está se referindo, mas a palavra pretérito também, que são usadas em alguns livros, que você pode encontrar, é a mesma coisa. Quando você encontrar a palavra pretérito, já sabe, está se referindo ao passado. Então o verbo só tem esses 3 tempos, passado, presente ou futuro, tá bom? Vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor. Volta aí na tela comigo. Olha só. Os verbos estão divididos em 3 tempos. São eles: presente, que é hoje, como eu falei, né? E olha o exemplo aí, ó. Tomo remédios. Tá vendo o exemplo? Olha só o verbo que nós vamos encontrar aí, ó. Tomo, o ato de tomar, é uma ação. Tá? Eu estou tomando remédio, ok? Olha o verbo aí destacado. Tomo. Esse é o verbo aí nessa frase, tá? Próxima frase que a gente vê aí, estou feliz. Qual é o verbo? Olha só qual é o verbo. É o verbo estou, ou seja, como eu me sinto. Aí nós vamos ver dois exemplos aí. O primeiro expressa uma ação, é um verbo, o outro também é um verbo, só que ele expressa um estado, como eu me sinto. E os 2 exemplos aí, eles são exemplos de no tempo presente, tá bom? Vamos ver outros exemplos aí, continuando. Vamos lá. Outro exemplo, ó, passado ou pretérito. Está se referindo o quê? Ontem, tudo bem? Olha só o exemplo. Mamãe cortou o bolo. A gente já viu esse exemplo aí no slide anterior. Mamãe cortou o bolo. Qual é o verbo aí? Vamos lá? Olha o verbo que a gente vê aí. Cortou. Ou seja, qual é a ação que a mãe realiza? Cortar. Ela está cortando o bolo, vai servir para alguém. Olha o próximo exemplo aí. Ana Maria foi ao cinema. Qual é o verbo? Conseguem identificar já aí vocês? Olha só ele aparecendo aí, ó. A palavra foi. Porque é a ação que a Ana Maria realizou. Ela foi ao cinema, tá bom? E o tempo desses 2 exemplos aí, o tempo do verbo, olha só o que eu estou falando. O tempo do verbo é o tempo passado ou pretérito, tá? Porque foi ontem, já foi feito, ela já cortou o bolo, ela já foi ao cinema, ok? Vamos ver outros exemplos aí, vamos lá. Os verbos também estão divididos em futuro, né? 3 tempos que eu falei. E o próximo exemplo que a gente está vendo aí é futuro, ou seja, amanhã. Maria cortará o bolo, ou seja, ela ainda não cortou, vai cortar, olha só. Ainda vai acontecer uma ação. Maria cortará o bolo. Então, qual é o verbo? Vamos lá? Olha só qual é o verbo aí, ó. Cortará, ok? A Maria vai cortar ainda o bolo. Próximo exemplo é casarei no fim de semana. Qual será o verbo nessa frase aí? Já perceberam qual é o verbo? Qual é o verbo que expressa uma ação? Olha só, casarei. Quando ela vai casar? No fim de semana, ela ainda não casou. Então, tanto a palavra cortará quanto casarei, elas estão no futuro. As duas aí, as palavras destacadas, elas são verbos. E o tempo de cada verbo aí é futuro, ou seja, amanhã ainda vai acontecer essas ações, ok? Então, a gente acabou de ver um exemplo de futuro, presente e passado. Vamos ler um texto agora que fala sobre alguns verbos importantes aí para a gente destacar alguns verbos presentes que estão aí. O texto fala o seguinte: o mito de Horus e Osíris. Segundo a mitologia egípcia, Horus foi o filho de Osíris, deus da natureza, que governou o Egito com a ajuda de sua mulher e irmã Ísis. Osíris teria sido morto e esquartejado, feito em pedaços, por seu ciumento irmão Sete, que espalhou as partes do corpo por todo o Egito, mas a fiel Ísis teria recolhido os membros e reconstruído o corpo, ressuscitando Osíris, que se tornou Deus do mundo e dos mortos. Então coube a Horus disputar o domínio sobre o Egito com seu tio Sete, em um grande combate do qual Horus saiu vitorioso. E é por isso também que acreditavam que se
uniriam, né, que se uniriam a Osíris no outro mundo. Então, olha só esse mito que a gente está compartilhando com vocês aí, segundo a mitologia egípcia, né? Dos verbos destacados nesse texto, quais indicam ação e estado? Se você reparar aí no texto, nós temos algumas palavras em negrito, né, em destaque aí, que estão escritas mais fortes, ok? Na primeira linha você vai encontrar a palavra governou, na primeira linha do texto, tá? Na terceira linha você vai encontrar outra palavra destacada aí, espalhou, você tá vendo? Espalhou. E na próxima linha, a palavra ressuscitando. Depois, já na penúltima linha, a palavra disputar. E na última linha, nós temos a palavra em destaque, ó, acreditavam. Então, essas são as palavras em destaque aí. E vamos agora descobrir essas palavras, se elas estão indicando estado ou uma ação, ok? Vamos lá. Quais seriam as palavras que indicam um estado? Acreditavam. É um estado, é como eles estavam se sentindo, ou seja, eles estavam acreditando que se uniriam a Osíris no outro mundo, conforme o texto, tá? Então, essa palavra aí, ela indica um estado, um sentimento, como eles estão se sentindo, ok? Na questão B, na letra B, é uma ação. Olha só quais são as palavras da ação aí. Governou, que é uma ação, é como Osíris estava, né, governando. Espalhou, outra ação. Ressuscitando também. E disputar. Então, tem a primeira palavra, que é um estado, só ela que é estado aí. E as outras palavras, elas descrevem uma ação, elas indicam uma ação aí, tá bom? Governou, espalhou, ressuscitando e disputar. Vamos lá, continuando aí. Identifica o tempo presente, passado, futuro e que estão as formas verbais destacadas. Também outro texto aí, ó. Nas ondas do rádio, antes de existir televisão, as novelas faziam o maior sucesso no rádio. Como não havia imagens, os atores tinham de caprichar na voz. Você também pode se divertir fazendo programa de rádio com seus amigos. Primeiro escreva uma história com vários personagens, dividindo os papéis com os colegas. É legal reunir meninos e meninas para ter vozes diferentes. Se vocês conseguirem um gravador, a brincadeira fica melhor ainda, pois o programa poderá ser gravado. Depois de decidir quem serão os atores, escolha quem vai cuidar da música do programa e qual turma fará os efeitos sonoros. Lembre-se também dos amigos que sabem imitar animais e personagens famosos e podem dar um toque divertido à história. E depois é só apresentar o programa para todo mundo. Revista Recreio. Vamos lá para a atividade. Letra A. As palavras que estão no presente são as seguintes. Olha só. Vamos lá? São pode, é e sabe, conforme o texto. Passado. Vamos lá, próxima alternativa. Faziam, havia e conseguirem. E futuro são, olha só, poderá, serão, cuidar e fará. Então, essas são as palavras de destaque que nós vimos aí na nossa aula. Ok? Nós vimos alguns textos e podemos identificar essas palavras aí. Eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula para a gente fazer outras atividades. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.